Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do O Gato Subiu o Telhado. Semana passada foi a primeira parte da conversa com a Sandra Nemberg e Ernesto Paglia. Eles falaram sobre jornalismo, carreira e vida de casal. Nessa segunda parte, eles falam sobre pandemia e outros temas. Deixo aí o vídeo para vocês conferirem. Para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo, lembre de dar aquele like, comentar e se inscrever no canal. Na pandemia, que aliás o Brasil foi um país bem castigado, sobretudo na primeira onda, né, pela Covid-19, o slogan mundial era: sairemos melhores desse. Vocês acham que realmente, como sociedade, saímos melhores? Eu acho que não. Eu particularmente acho que não. Primeiro que, assim, não há como sair melhor num país onde morreram 684 mil pessoas. Só por aí a gente já saiu bem mal. E a gente saiu bem mal porque a gente saiu triste, porque a gente saiu doente e porque a gente não conseguiu salvar essas pessoas. Então, eu acho que podíamos, né? Esse país teve acesso à vacina antecipadamente, antes até de vários outros países, e não fez chegar a vacina no braço das pessoas. Então, a gente vai ter que conviver com isso para o resto das nossas vidas. Eu acho que é um fardo bastante pesado para carregar. E aquele discurso que dizia, então, porque a pandemia está fazendo... Primeiro que as pessoas tiveram que se fechar, né, e tiveram para sobreviver, de fato, e mesmo aquelas que não conseguiam sobreviver economicamente, pelo menos elas estavam tentando se cuidar, né, fisicamente, mas mentalmente ninguém saiu igual. Eu acho que afetou demais a saúde mental das pessoas. E aquela imagem que a gente tinha, porque a pandemia vai fazer com que nós pensemos mais uns nos outros, que nós nos importemos, que nós sejamos solidários, empáticos. Eu, sinceramente, não acho. Acho que houve um movimento, houve algumas ondas até de tentativa de se ajudar e tal e coisa, mas eu acho que as pessoas saíram, se não exatamente iguais ao que elas eram, saíram piores, né? Porque, mais uma vez, eu acho que houve uma polarização muito grande, as pessoas não acreditaram que essa pandemia era real e que ela matava, né? Que era uma doença para a qual não tinha... Algumas pessoas, né? Eu acho que houve Sim. Bom, tem aquela brincadeirinha que circulou pela internet, que eu acho que, de alguma forma, resume isso de forma quase jocosa, mas dizendo que, assim, se você está esperando que as pessoas saiam diferentes da pandemia, ou melhores, né? A ONU adverte, a OMS adverte, isso é só uma pandemia, não é um milagre. E é verdade, né? No fundo, no fundo, é isso. Escutar, não te ouvi. As pessoas ficam. O que acontece quando você aplica pressão sobre as pessoas? Elas demonstram quem são, de fato, e superam talvez a casca, assim, a maquiagem e revelam o que são de verdade, né? Sim. E a pandemia veio no momento que o mundo também já estava politicamente dividido Sim. e principalmente por conta da atuação irresponsável de grandes políticos internacionais, como Donald Trump, ou o próprio Jair Bolsonaro, que não é um grande político, mas, enfim, é uma figura que acabou sendo divulgada, né, como o Erdogan na Hungria, né, vários políticos de tendência hiperconservadora e que já vinham investindo numa divisão das suas sociedades, numa visão de mundo que colocava uns contra os outros, né, desfazendo assim o tecido social e partindo para a briga ou então para o confronto, né, ideológico muito forte e tal. Quando chega a pandemia, a pandemia é abordada desse ponto de vista. Ela não chegou num mundo que estava tranquilo. A pandemia Não. chegou num mundo que estava se desfazendo. E ela veio para agravar tudo isso, infelizmente, com um uso imoral, indecente dos meios
para conseguir medicamentos, os caras que são contra a vacina, que também é eu não consigo entender. Aí realmente não dá nem para respeitar, porque aí não é uma questão de opinião, né? Se você tem a ciência comprovando há mais de uma centena de anos que vacinas são positivas e ajudam a enfrentar doenças, né, especialmente pandemias, alguém ser contra essa evidência científica aí já não merece nem respeito. Aí é daquelas opiniões absurdas, retrógradas e que tapam a verdade, fecham, assim, colocam um capuz e se recusam a ouvir qualquer realidade. Aí realmente esse não é uma questão de opinião. Não foi um retrocesso. A ciência não tem opinião. Foi um retrocesso, assim, nós voltamos à Idade Média, né? Exato. Nós voltamos a uma época em que não existia vacina, mas existe hoje, né? Então, foi um retrocesso social, foi um retrocesso moral, foi um retrocesso de vida, né? E não sanitário, sanitário. Né? Não, a gente está assistindo agora, assim, o nível de vacinação, e não estou me referindo à Covid-19, mas a polio, sarampo, todas as vacinações básicas, e o Brasil era um exemplo mundial, né? Nós erradicamos a polio e está voltando, né? Porque não está sendo procurada a vacina. E por que não está sendo procurada? Porque ela foi desacreditada. Pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, por autoridades que deveriam fazer apelos, levem seus filhos para se vacinar, e essas mesmas pessoas estavam agora há pouco falando que quem tomava vacina contra a Covid podia virava jacaré, ou virava gay, ou virava sei lá o quê. Então, é um absurdo, né? E você vê que você vai minando toda uma sociedade, a sociedade que acredita na ciência, que leva seus filhos para tomar vacina. Nesta semana eu ouvi uma estatística assustadora, apavorante. Né? Apenas 20% das crianças no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, né, foram vacinadas, né? Crianças que deveriam ter tomado, assim, entre 0 e 5 anos, só 20% tomaram vacina contra pólio. Paralisia infantil. Eu tenho amigos, eu sou da primeira geração no Brasil que tomou a vacina Sabin. Né? E da minha geração, eu não conheço ninguém que tenha pólio. Mas da geração 10 anos mais velha, eu tenho vários conhecidos que tiveram pólio e que até hoje carregam sequelas. Pessoas que andam em cadeira de rodas, pessoas que andam de muletas, né? Pessoas com dificuldades musculares. E essas são as que sobreviveram, porque na época se morria de pólio. Claro, sim. Não parava de respirar. Né? As pessoas ignoram o que é uma criança que precisava sobreviver dentro do que chamavam de um pulmão mecânico. Era um pulmão mecânico, era um tubo de metal, a pessoa era enfiada ali, ficava só com a cabeça para fora, e ele fazia o movimento que o diafragma deveria fazer. Né? Fazendo com que, forçando os pulmões a se encher de ar. Mas se tirasse a criança dali, ela morria. Então, era um horror isso aí. Né? Então, e as pessoas hoje, como faz muito tempo que não vem esse tipo de drama, que esse é o lado cruel da própria vacina. Cruel. É o lado, vamos dizer, negativo. A vacina erradica a doença. Aí ninguém mais vê a doença e acha que não precisa mais a vacina. E aí a doença volta. Mas então, é um horror. Não há lado cruel e nem da vacina. Vamos dizer, é um aspecto da vacina que é meio inevitável, mas as pessoas deveriam, então, ter informação, e a gente volta lá de novo no começo, séria, para saber que não é uma questão de opinião. Eu acho que a vacina não tem achar. A vacina tem que ser tomada, é a ciência que desenvolveu, foram os pesquisadores, os médicos, as pessoas que entendem do assunto que desenvolveram. Não há opinião de político que vai mudar isso. Pesquisador, médico, primeiro que assim, no Brasil pouco se
aplica em pesquisa, pouco Pouco se se investe. investe. Então, assim, pesquisador e médico não tem partido. Pesquisador e médico trabalha para a saúde, né? Trabalha para o bem-estar, trabalha por outras Não, causas. eles podem ter Sim, partido, não, agora a mas não é isso ciência que tem. move, não é isso Não que é a os move, ciência que. né? Outro dia, aqui na Espanha, eu resolvi colocar a TV, imprudência minha, a TV aberta, e tava um canal de televisão e estava entrevistando um científico falando da mudança climática. E tinha na mesa dois, aqui se fala tertuliano, acho que em português é colaborador, que era a ex-perfeita da Comunidade de Madrid e outro X, que não sei muito bem quem era, falando que isso era uma mentira, rebatendo ao cientista que está falando, a gente tem país que está inundando, isso está acontecendo, e os caras saíram. Conhecimento, né? Então, aí é outro debate, né? Mas eu pensava, por que esse canal está dando essa voz que estão debatendo um científico? Não se debate. E está comprovado, mas enfim, vamos. Mas Aí só está, respondendo a sua pergunta, a gente aqui, né, fez uma longa digressão a respeito, enfim, de vacina e tal. Respondendo a sua pergunta, se saímos melhores, a gente acaba de mostrar que não, né? Porque quando a gente sai de uma pandemia para a qual existiu uma vacina em tempo recorde, né? Nunca se fabricou uma vacina tão rapidamente assim. Também nunca se tinha enfrentado uma pandemia dessa proporção, mas se a gente A pensar última vez tinha peste, sido na gripe espanhola e que deu no que deu, né? Mas era um outro mundo, era um outro planeta, né? A ciência não tinha evoluído tanto, né? Então, e quando a gente passa por uma pandemia em que nós tínhamos a possibilidade de abreviar essa pandemia, simplesmente com uma vacina que foi criada em tempo recorde, a gente não o fez. Então, assim, todos nós saímos com esse gosto, né, muito amargo na boca, esse gosto de derrota, né, esse gosto de tristeza profunda. Assim, eu saí muito triste. Mas ainda são não saí. situações como essas, grandes hecatombes, né, grandes holocaustos, né, que devem ser discutidas e lembradas para que não se repitam, né? Então, daí talvez a gente consiga fazer algo bom, algo que positivo, tirar conclusões que nos tornem um mundo melhor, uma sociedade melhor no mundo todo mais para frente. Mas por enquanto ainda estamos lidando com essa destruição provocada em parte pela natureza, pelo vírus, né? A natureza que está lá com seu vírus na floresta, na mata, é invadida, é depredada, o ser humano entra em contato com agentes patógenos, bichos, vírus, bactérias, que nunca para os quais o ser humano não está preparado, né? Então já não é uma coisa natural, isso eu concordo. Não é natural, não são os chineses que fabricaram o vírus para se dar bem. Isso também é outra teoria da conspiração enlouquecida e sem nenhum fundamento. Mas é óbvio que você tem invasão de áreas, né, ocupadas por animais silvestres, e aí entra em contato com bichos e com vírus que depois se espalham de maneira brutal. Agora, essa parte é a parte provocada pelo homem, mas que talvez não tivesse muito bem como evitar, só depois que acontece. Mas quando acontece e são criados, a ciência consegue em tempo recorde criar vacinas para evitar que isso se agrave, então, e aí essas vacinas não são utilizadas de propósito, né, por parte das autoridades. Então, você começa a concluir que, por exemplo, no Brasil, entre 680 mil mortos, né, já ouvi falar, né, de infectologistas sérios que pelo menos um quarto deles podiam estar vivos hoje se o governo brasileiro tivesse começado a aplicar vacinas quando elas se tornaram disponíveis, sem atrasar a chegada das vacinas em 3, 4 meses, como acabou acontecendo. Né? Então, isso é muito triste. Mas, assim, eu tenho que acreditar que nós vamos um dia tirar lições disso, né? E espero que quanto antes.
Ah, pois é, tomara, mas vamos deixar a tristeza, não vamos acabar esse bate-papo com tristeza. Eu queria perguntar para vocês, nos dias de folga, fim de semana, férias, o que vocês gostam, programas, em plural, o que vocês gostam muito de fazer? Ficar com a família, É, ficar com a netinha se a gente pudesse. Ela está muito longe da gente. Isso é Gente, uma dor, né? a gente gosta de ficar em família, sim, e de comer bem, beber bem, conversar, coisa simples, nada do outro planeta. Se der fazer programação cultural, eu tenho aqui a minha produtora cultural, que a Sandra sempre está arrumando bons programas para a gente ver, shows, espetáculos, teatro, quando dá, né? E a gente gosta de viajar para visitar a família que também está espalhada pelo mundo. a gente gosta muito de mergulhar também. Ah, Isso é. sim. Só que aí não dá para fazer no fim de semana. Não, né? não dá. Aí tem que se programar. Infelizmente, em São Paulo, o mergulho aqui é um pouco limitado. Mas a gente gosta, inclusive, de mergulhar em família, né? Porque Isso. daí todo mundo vai junto. Então, Aí viajar, se puder juntar tudo isso, mergulho, viagem, família, é o ideal. churrasquinho. Tá longe? Vocês têm a filhota longe, né? A filha longe Isso. e os dois Detalhado. bem Também. longe, Um em cada continente, então. literalmente, né? Sendo que um dos filhos é casado, tem filha e tal, então já tem essa outra família que a gente também não está perto. Então, a gente fica pensando que o dia que a gente não trabalhar mais por aqui, quem sabe a gente consiga passar um tempinho perto de cada filho, né? Isso. Nossa, Uns seria... 6 meses com cada um. Mas você aprendeu a tricotar? Aprendi Não. a E o Ernesto está muito de carro antigo. Eu gosto de carro antigo e tal. E aí eu vou eventualmente a encontros de pessoas que têm o mesmo interesse, né? Cada um vai com seu carro antigo, né? E aí é bacana, né? É simpático. São atividades sociais que tiram um pouco o foco das preocupações do dia a dia, né? E eu aprendi a tricotar e fiz um monte de blusas e fiz um monte de coisa, bem gostosinho. Eu Assim, vi me fiz bem. É que eu acho que mergulhar deve ser, enfim, é muito bom, mas já que não pode se fazer toda semana, tem um hobby que você tem isso, tricotar, o carro antigo que você pode fazer, ou convidar amigos para comer bem, beber bem, que é tudo de bom na vida, eu acho. A gente gosta de fazer exercício, mas assim, para se manter saudável. Para poder comer e beber. Para poder comer, beber e Correr, né? Você beber depois. bastante e tal, enfim. Isso é fundamental, se manter ativo, né? Para ter uma saúde um pouco mais. E por um tempo maior. A gente já está dobrando o cabo. A Sandra não, que é novinha, mas eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, como se diz, então, né, tem que se cuidar. Meu velhinho. Isso aí. Tá ficando rabugento, tá ficando velhinho. Não, imagina. Assino agora para chegar assim. Sandra, muito, muito, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, me diverti muito também. Falamos de coisas sérias, mas que eu acho que a nossa geração, como o Ernesto, por exemplo, falou, que não vimos coisas que aconteceram no passado, mas que temos que ter esse conhecimento, alguém tem que falar. Eu não entendo nada de jornalismo, então eu convidei vocês para me dar uma aula, para mim e para todo mundo que estiver assistindo ou escutando. Então, Alba, eu acho só interessante falar o seguinte, você disse assim, eu sou de uma geração que não viveu um monte de coisa. Claro, assim, como eu também, né, vai ficando para trás e a gente não vive aquilo, mas a gente sabe daquilo e sabe da história. Eu não vivi a Segunda Guerra, não precisei viver, ainda bem, mas sei o que aconteceu na Segunda Guerra, sei que houve o Holocausto, sei que mais de 6 milhões de judeus morreram e por aí vai. 50 milhões de pessoas no geral, no total. Né? A sua geração, bom, você não viveu a ditadura de Franco, você não era viva, e a sua geração também não viveu, por exemplo, a ditadura aqui no Brasil, né? E eu ainda era muito jovem, o Ernesto um pouquinho mais velho, nós vivemos, e a gente não pode esquecer
do que a gente viveu nesse país, né? Então, isso é muito importante, é que as novas gerações tenham acesso e conhecimento e busquem essa informação, né, para saber o que aconteceu. Então, nós vivemos uma ditadura por 21 anos nesse país e eu acredito que qualquer pessoa em sã consciência não gostaria que isso voltasse a acontecer, né? Um momento em que não havia liberdade de nenhum tipo, onde todo mundo perdeu os seus direitos mais básicos na vida e todo mundo vivia com medo, né? Todo mundo tinha muito receio de não estar vivo no dia seguinte, de ser preso sem nenhum acesso à defesa. E por aí vai. Então, assim, este é um momento em que a geração de vocês precisa entender o que aconteceu para que não se repita. E Com certeza, com certeza. É isso que a gente adoraria poder tratar desses assuntos e mostrar para vocês, olha, isso aconteceu sim. Né? Então, é isso que a gente faz. E não é legal. Não é legal. Com certeza não é legal. E eu, muita gente, né? E eu vive muito mal, né? Pois é, e eu acho isso que é um canal que tem temas atuais, sim, mas também temos que trazer pessoas falando, pessoas com experiência, falando o que aconteceu. É precisamente para não repetir o mesmo, e mesmo assim a gente, enfim, vocês estão vendo o mundo, né? Repetimos as mesmas, me desculpem, merdas, uma e outra vez, mas a gente tenta e tem essa ilusão de que vai melhorar. Mas é isso, é conversando que a gente pode, de alguma forma, semear um pouco de esperança e tentar, né? Já vivemos recentemente momentos mais alegres e são ciclos, né? Acho que o mundo caminha, vai tendo ondas e a alternância de poder é saudável, é boa, pode trazer coisas boas, às vezes traz coisas ruins, desde que a gente consiga sempre poder trocar quando tivermos a necessidade e o desejo, né? E não pode alguém querer impor a visão aos outros, sua visão de mundo, e querer impor políticas ou qualquer coisa, né? Religiões, time de futebol. Já pensou alguém te obrigar a torcer para o Corinthians? Né? Você aceitaria uma coisa dessa para o Real Madrid? Bom, tem um corintiano aqui na minha vida. Então tá livre. Hein? Até minha filha fala assim, pai, você vai ver o Corinthians hoje com esse sotaque espanhol que você vai ver hoje? Vamos ganhar? Vamos ganhar? E quando fala, e a Copa do Mundo? Para quem que você vai torcer? Aí eu fico que eu não gosto muito. Bom, mas peraí, na Copa do Mundo eu sou Espanha. E aí eu escuto a pergunta, para quem que você vai torcer, filha, na Copa do Mundo? Eu fico já com antenas, Claro. Aí eu olho para os dois. É isso aí, filha, para os dois. Tem que falar que aí para ela é uma vantagem, né? Porque ela tem 2 chances de ser campeã. Né? O Ernesto teve Não. 3 chances de ser campeão. É. O pai era italiano, a mãe argentina, ele brasileiro, então ele quase não perde Copa. A não ser quando tinha os 3 no mesmo grupo da Copa, né? Aí era um sofrimento. Pois é, não, quando joga Brasil e Espanha, eu costumo ficar um pouquinho mais, né? Não gosto, não vou brigar por alguma coisa que realmente não me chama. Eu falei para você torcer para o Brasil, porque Espanha você vai perder. Não vale a pena. Mas, obrigada, gente. Adorei que vocês me receberam e me deram esse tempo, de verdade. Agradeço muito. Nós é que gostamos de conversar com você. Ótimo. Volte sempre. Quem sabe no futuro a gente volta. Com certeza. Beijo grande. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo no coração. Mua!